Olá, olá, muito bom dia. Que bom que estamos juntos em pleno sábado, hein? Bom, para você que está ouvindo, não está acompanhando o vídeo pelo YouTube, está nos ouvindo, nos dando a honra da sua audiência pelo som da Rádio Band News FM, eu sou Luiz Felipe Veloso, excepcionalmente hoje aqui à frente do Band News, entrevista deste sábado, dia 15, não é, Matheus do Carmo? Dia 15 de agosto de 2026, por motivos excepcionais, por motivo de força maior, nossa Renata Menezes não está conosco hoje, mas volta normalmente na semana que vem. Enquanto isso, eu vou tomando conta da lojinha, claro, contando sempre com a sua audiência e com a sua paciência também. Mas vai ficar mais fácil. Hoje temos 3 temas muito interessantes, todos da área de saúde, e eu já vou começar com um grande amigo, eu vou dizer que é meu médico também, né, meu doutor Avaí Neto, está nos dando a honra. Avaí, que além de ortopedista, é nutrólogo, né, um profundo estudioso também da saúde feminina. Deixa eu desejar logo um ótimo dia. Bom dia, Avaí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Felipe. Obrigado, Luiz Felipe. Bom dia a todos, esse sábado maravilhoso aí. Hoje vamos continuar, né, a sequência de hormonologia que a Renata estava fazendo comigo. E vamos lá falar hoje de estroboloma. Então, vamos começar didaticamente definindo o que é estroboloma, qual a relação dele com as bactérias que vivem aí no nosso intestino. Então, o estroboloma, na verdade, é um conjunto de bactérias da própria flora intestinal. Lembrando que a flora intestinal é um universo de 30 trilhões de bactérias e fungos. 30 trilhões. Exatamente. Eu costumo dizer que é o maior universo que tem conhecido. E o estroboloma é uma parte desse universo. É uma comunidade, mas uma comunidade muito importante, que ele faz o seguinte, Felipe, ele faz a desconjugação dos estrogênios, tanto no homem quanto na mulher. Estrogênio, aquele hormônio que é mais predominante na mulher? Exatamente. O estrogênio, na verdade, é o hormônio que dá a libido para a mulher. Perfeito. Basicamente, dos estrogênios, o estradiol, né? Porque os estrogênios, na verdade, tem o estrona também e o estriol. Agora, o estradiol, que é a tríade dos estrogênios, é o que dá a libido para a mulher e faz a mulher, na verdade, ser mulher, né? Com relação ao ciclo menstrual, a relevância do estradiol é muito importante, até porque na própria menopausa existe a falência do ovário, onde é interrompido o ciclo de produção do estradiol. Então vamos aproveitar nessa toada para a gente não perder o fio da meada e definir para as pessoas assim, como é que o intestino, então, já que a gente está observando o corpo humano e o processo hormonológico feminino, né, através desse setor hoje, como é que o intestino pode interferir no metabolismo e automaticamente na circulação dos hormônios no organismo? Eu vou começar assim, aquela máxima que diz que o intestino é o segundo cérebro, já ouviu isso? Todos já Gosto ouviram. muito quando você fala sobre isso, já te Não ouvi é? falar Que é o outras vezes. segundo cérebro. Eu melhorei, eu digo que é o primeiro. E provo. A gente tem que provar hoje os pacientes, porque o paciente hoje não vai fazer e tomar nada só porque você disse. Hoje tem as IAs, os chats GPT, então a gente tem que provar, e eu provo. O cérebro, Luiz, ele produz 40% dos neurotransmissores que ele precisa, é a média. Certo. O neurotransmissor é uma geleia eletrolítica que transmite a corrente elétrica entre os neurônios, para dar conhecimento, saber, aprendizado. O seu intestino produz os outros 60% dessa geleia eletrolítica de neurotransmissores. Se o intestino produz 60% e o seu próprio cérebro produz 40%, como é que o intestino é o segundo cérebro? Ele é o primeiro e o seu cérebro é o segundo. Então, falando em intestino, que para mim, em toda primeira consulta, seja homem ou mulher, eu sempre olho primeiro para o intestino, depois eu faço o que eu tenho que fazer. Sim. Mas o intestino é o primeiro. Se eu não estabilizo o intestino, nada vai acontecer ou vai acontecer de forma falha. Então, eu tenho que deixar o intestino sadio para poder ir metabolizar, transformar. Tipo, se eu quiser dar um análogo do GLP-1, vamos interromper e falar rapidinho. São as canetinhas, né? As canetinhas, que são semaglutida, tirzepatida, Mounjaro, Ozempic, que são, olha só, eles atuam no peptídeo GLP-1 do intestino e no GIP, que são dois enzimas intestinais. Mas vamos lá, Luiz. Se você, por exemplo, tiver gripado, com febre, doente, você vai trabalhar 50%, 30% ou 20% do dia, concorda? Sim, claro. Pronto. Se o intestino está doente, você acha que ele vai produzir esse GLP-1, esse GIP de forma... Então, você acha que a velha canetinha que você falou aí vai funcionar direito? Nega. Com o intestino doente, não vai. Porque a canetinha tinha que funcionar, que é a semaglutida, tirzepatida, nas enzimas intestinais. Mas as enzimas não estão sendo bem produzidas, porque o intestino está doente. Estou provando que tem que tratar o intestino primeiro antes do que você quer fazer, que eu nem sei o que é.
É assim que eu falo para o paciente. Primeiro isso. Depois, na revisão, a gente começa a fazer o que você quer. Seja emagrecimento, seja melhora metabólica, seja melhora de sarcopenia, aumento muscular. Mas o intestino, a gente mexe no máximo, quer dizer, desculpe, no mínimo, junto com qualquer tratamento. Mas tem que tratar. E eu gostei hoje de falar de estroboloma, eu quis aqui falar de estroboloma, porque para a mulher, principalmente, é um conjunto de bactérias muito importante. Deixa eu te falar aqui o que é que ele faz. É assim, ó, Felipe. O estrogênio, na mulher e no homem, é metabolizado no fígado. Metabolizado no fígado, ele desce pela bile para o intestino, na forma inativa, ou seja, para jogar fora. Para jogar fora. Descartado. Descartado. Mas aí, esse conjunto de bactérias, ele tem que estar de forma ótima no intestino, na parede do duodeno. Porque se ele tiver com muita bactéria, ele desconjuga através de uma enzima, que eu não vou aqui citar nomes científicos, ele desconjuga esse estrogênio que está inativo. E aí esse estrogênio volta para o sangue. Se ele está pouca bactéria de estroboloma, ele simplesmente deixa todo o estrogênio passar pelo intestino e vai para as fezes e vai embora. Então você entende que o estroboloma, ele na verdade, ele equilibra o estrogênio sistêmico da mulher, com quanto todo mundo acha que é só o ovário que produz e equilibra. Então, a gente está falando aí de possibilidade de alteração de ciclo menstrual, interferência na TPM, a gente está falando de sintomas da menopausa, tudo isso? Tudo isso. Eu quis falar disso, que é um tema que você não ouve falar, estroboloma. Você ouve falar só de intestino, ouve falar em menopausa, ouve falar em menstruação. É para isso que tem estroboloma, ninguém ouviu falar. Ninguém fala. E eu falo muito para minhas pacientes. Porque eu tenho que provar que eu tenho que tratar o intestino dela. E uma das coisas que eu falo para a mulher, principalmente, é estroboloma. Lembrando que tem homem e mulher. Porque homem também tem pequenas doses de estrogênio que equilibra a testosterona. O estrogênio no homem, ele só faz equilibrar a testosterona. É basicamente o único efeito do estrogênio no homem. Conquanto na mulher é da libido. Isso é explicado no ciclo circadiano da vida. A mulher tem que estar mais receptiva. Então, o ciclo da vida da natureza deu um hormônio de libido para a mulher. Sim. O homem não precisa. O homem é motivado, não a libido dele é pelo cheiro, pelo olhar, por todo o ambiente. Mas a mulher não. A mulher tem que estar receptiva, a mulher tem que engravidar. Olha só. Então, a mulher, no ciclo circadiano da vida, é a mais importante. Olha, menos de 10 minutos de entrevista e a gente já aprendeu um bocado. O Matheus do Carmo, nosso operador de áudio, está ali, que não pisca atento às orientações do Dr. Vaineto, até porque, como ele muito bem explicou aqui já, algumas dessas dicas estão relacionadas a homem e mulheres. Então, o estroboloma é importante em ambos os casos, mas o direcionamento que ele acaba de dar, e a gente nunca fala apenas do problema, né? Obviamente, ele traça um panorama e traz aqui um tanto quanto de soluções. Então, vamos falar de alimentação, como é que a alimentação pode, de alguma forma, modificar esse estroboloma, pode contribuir, ingesta de fibras, frutas, verduras, alimentos fermentados. Explica pra gente mais ou menos como isso funciona. Você já falou aí, parabéns. Você já falou faz um deverzinho de casa, né? Todos os prebióticos, né? Parece até que passou por mim. Sempre repito. Meu nutrólogo, doutor Vaineto. Então. Mas não está aqui por isso. Ele chegou antes. Então, Então, a gente, na verdade, não repõe só o estroboloma. Na verdade, a gente não tem que repor. Olha, eu sempre falo assim, né? Os pacientes, às vezes, falam, doutor, eu não vou tomar nenhum probiótico, não. Porque tudo que você falou aí, Felipe, de fermentado, de fibra... Tem aquele leite fermentado muito famoso, né? Isso aí é o pré-biótico. Pré-biótico. E é muito importante para estabilizar o probiótico. O probiótico, na verdade, é bactéria e fungo. Basicamente isso. A gente tem 30 trilhões disso no intestino. Então, na verdade, não existe uma certa bactéria, um certo fungo que a gente tem que repor. Eu acho, na verdade, a gente tem ideia daqueles que são mais atingidos na disbiose intestinal. Né? Disbiose é o descontrole intestinal, onde você torna essas bactérias e fungos aí arredios no intestino, porque você está bagunçando a casa deles, vamos dizer assim. Então, não existe um conjunto de probióticos de estroboloma para tomar. Não existe. Na verdade, eu sou aquele que não gosta de passar nenhum tipo de probiótico. Eu vou te falar por quê. Eu disse que quantos trilhões tem? 30.
Tu não acha que é um chute eu adivinhar qual é desses 30 que está faltando, pelo amor de Deus? Então, a gente tem uma ideia quais que são mais atingidos. Me permita, então, ao dizer isso, você está me dizendo que cada um deles tem uma função específica e uma característica específica. Uma quantidade específica X. Suplementá-los correria um grave risco da gente estar colocando em excesso que não poderia. E daria desbiose pelo excesso de alguma cepa bacteriana. Perfeito. Então, é assim, eu não sou a favor de probióticos. O máximo que eu passo, quando eu tenho que passar, eu chamo de vacina probiótica. São probióticos inativos, como vacina é, apenas para acordar o intestino a povoar com aquele probiótico. Porque se tiver excesso, está inativo, não tem problema. Se tiver pouco, está inativo, então vai estimular a produção. Perfeito. Então, é uma vacina probiótica. A Quermância eu gosto muito, que é uma vacina probiótica. Mas eu sou fã dos prebióticos e sou fã de desinflamar o intestino com suplementações, que eu, na verdade, escrevi essas suplementações. É uma escritura minha de junções, de blend que eu faço, basicamente, em quase todos os pacientes, mudando só miligramagem e tempo de uso. E é fantástico o que eu faço em relação a isso aí. Sei disso como médico, como quem fez em mim mesmo, né? Porque eu costumo brincar, sou rato branco de tudo. Bom, minha gente, eu estou conversando com o médico nutrólogo, especialista na saúde feminina, Dr. Avaí Neto. A gente está falando sobre estroboloma e falando um pouco sobre a saúde do intestino, a interferência da saúde do intestino no complexo sistema hormonal, né, do ser humano e particularmente o feminino hoje. Muito se diz aí de quais seriam os exames mais eficazes para aferir a qualidade do estroboloma no organismo, né, o status desse componente. Por acaso, tem exame vendido em farmácia pronto para isso? Conta um pouquinho para a gente, quebra um pouquinho desses tabus. Não, olha, na verdade, existe um exame chamado SIBO, outra coloproctectina fecal, que também detecta inflamação do intestino. Mas não que cepa bacteriana da flora intestinal. Ele só detecta inflamação. Mas eu, sinceramente, eu raramente passo para o paciente isso. Por quê? Felipe, numa conversa que o paciente fala comigo, que é comedor de cachorro-quente e bebedor de leite, eu preciso de exame para saber que o intestino está inflamado? Numa conversa que o paciente fala comigo, que fica 2, 3 dias sem ir para o banheiro, defecar, eu preciso de exame para saber que está inflamado? Detalhe, né, doutor? Que você está falando assim, é um comedor inveterado, um consumidor de leite regular, um consumidor de embutidos regular, né? Exato. Pelo que eu te conheço, você não é a favor da pessoa ser xiita, né? Das exceções. Não. Eu costumo dizer o seguinte, o intestino não é de cristal. Aí eu faço comparações que isso fica bem claro para se entender. Você compra um carro, olha, é assim que eu falo para o paciente. O amortecedor foi feito para aguentar um buraco por semana. Ele não foi feito para aguentar um buraco todo dia, de manhã, tarde, de noite. Perfeito. Olha só, se o seu intestino está blindado, eu blindo ele. Eu sei como fazer isso. Eu blindo o seu intestino. Diariamente você vai blindar ele. Com o que eu faço com você, o que eu mando você fazer. E aí o que acontece? Se você toma, vamos lá, um bolo que tem leite uma vez por mês e mantém todo o sua flora intestinal certinha e arrumada e desinflamada durante toda a semana, a blindagem vai proteger. O amortecedor do carro aguenta. Entende? Então, assim, não é também, nesse mundo que a gente está, a gente tem que ter estratégias de guerra. Eu falo para o paciente, eu não sou médico que chega lá e fala, não toma leite, não coma pão. Eu dou estratégias de guerra. Porque senão o paciente fica com raiva, sai de mim e ainda vai para Perine comer um milkshake e um pão. Então, a gente tem que ter estratégias de guerra para esse mundo aqui ser prático. Porque senão o paciente não faz nada e nem volta para você. Ele não quer ouvir isso. Ele quer saber como poder fazer. Aliás, para quem ainda não é paciente do Dr. Avaí Neto, ele costuma passar os bizus. Isso! Os bizus. Ele manda assim, ó, bota esses bizus no imã aqui na geladeira. Então lá. Seguidos à risca. Além desses hábitos, atividade física... Sim, atividade física... Interfere de alguma forma ou é só um elemento... contributivo? Não, meramente contributivo? Não, intestinal... Não, atividade física seria para tudo na vida, né? Para produção de testosterona, você sabe que... E tudo depende de que atividade física é. Já que você pegou isso, a atividade física de alta resistência, de musculação, é o que mais faz aumentar a sua produção de testosterona. Atividade aeróbico, principalmente de alta performance, a endurance, a maratona, diminui a sua testosterona. Você nunca viu nenhum maratonista forte, né? Tudo magrinho. A
testosterona lá embaixo. Isso. É baixo mesmo. Jogador de futebol, se você quiser, a testosterona é baixa. A coxa grossa é porque ele faz musculação no CT. Porque ele, na verdade, é um maratonista de 90 minutos. Num quadrado, num retângulo, não é verdade? Isso. Então, assim, sobre exercício físico para o intestino, não tanto. Mas eu gostaria de falar aqui, Felipe, ainda falando sobre estroboloma, é o seguinte. Quando está em excesso de estroboloma, ou seja, vai acontecer o quê? Uma reabsorção de estrogênio na mulher, no sangue, ok? Isso vai dar uma predominância estrogênica na mulher. Isso é uma catástrofe para a mulher, porque o estrogênio na mulher vai estimular o alto espessamento do endométrio. Sim. Então, quando ela tiver menstruação, a cólica vai ser muito pesada, o sangramento grande, porque vai ter que desabar aquele endométrio grosso com coágulos lá. Ela vai ter também alta sensibilidade da mama, porque a mama ela tem muitos receptores estrogênicos. Então, a mulher, às vezes, não aguenta nem que a água do chuveiro bata na mama. Então, tudo isso indica... Olha só como a mulher, você tem que conversar com a mulher. Isso não está em exame laboratorial. Então, se você não conversa com a mulher, você tem que conversar. Quando você toma banho, a água bate, dói a mama? Dói, doutor. Pronto, preciso saber que tem problema estrogênico. Então, é conversar. Eu sempre falo, conversar com a mulher. Olhar exame e dizer... E a mulher cheia de sintoma, falando para você. E você olha o exame e fala assim, mas aqui está tudo normal, você não precisa de nada, pelo amor de Deus. Inclusive, eu faço um parênteses aqui, o pior exame para ver, por exemplo, testosterona em mulher é o exame de laboratório. A testosterona é manutenção do ato sexual para o homem e para a mulher. Para conversar e saber se a testosterona está baixa na mulher e no homem, é só dizer, durante o ato sexual, você desfoca ou se deixa ser usado? No homem a gente não precisa perguntar nada, que já sabe o que acontece. Mas na mulher ela pode se deixar ser usada. Não, doutor, eu desfoco. Testosterona baixa. Porque o ciclo da mulher de testosterona é um disparo de ciclo. A mulher é toda cíclica, né? 28 dias para menstruar. Então, o ciclo de disparo dela é um ciclo e depois para a produção. Você pode colher exame, no final do ciclo está baixa testosterona, ou na hora do disparo está mascara a realidade. Porque a mulher produz 0,4 a 0,8 miligramas de testosterona por dia e nós, homens, somos constantes na produção e produzimos 7 miligramas por dia na nossa adrenal. Então, o exame de laboratório para a gente é fidedigno. Para a mulher, não. Para encontrar o doutor Avaí Neto na internet, nas redes sociais. Vamos lá, Felipe. Nas redes sociais. Eu tenho 2, né? Mas eu tenho de ortopedia e da parte de harmonização, hormonologia. Então, vamos falar desse, né? Isso. DR, AVAI-NETO, doutor Avaí Neto, né? Agora, se quiser me conhecer como ortopedista, bota oficial depois, doutor Avaí Neto oficial, que vai ver minha cirurgia de coluna lá. Sempre uma satisfação bater papo contigo. Tô na Ecoprime, lembrar que tô na Ecoprime. Na clínica Ecoprime, ali na Pituba. Por favor. Então, mais informações no Instagram, @doutor Avaí Neto, DR Avaí Neto. E o pessoal fala, por que você gosta tanto de atender mulher? Porque eu gosto, as mulheres realmente... Sabe a máxima que as mulheres são complicadas? São. E eu gosto de descomplicar elas. Elas saem de lá descomplicadas e maravilhosas. É assim que eu gosto. Minha gente, nós vamos para um rápido intervalo agora, depois dessa aula de hormonologia, né, da cultura das bactérias no nosso intestino. Nós vamos dar uma pausa agora, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu continuo falando sobre saúde. Estou esperando por você. De volta com o nosso Band News Entrevista deste sábado, dia 15 de agosto de 2026. Você chegou agora, está se perguntando, na foto de trás tem Renata Menezes, na frente tem esse tal desse cidadão, desse tal de Luiz Felipe Veloso. O que é que está acontecendo? Motivos de força maior, a nossa Renata não está aqui hoje, mas estará normalmente de volta no próximo sábado e, claro, já na segunda-feira no Band Mulher, mas no próximo sábado de volta trazendo todos os detalhes aí para você que busca, tá sempre muito bem informada, muito bem informado aqui aos sábados, nas manhãs de sábado da Band News FM. A gente segue com o programa, tivemos um papo muito interessante com o doutor Avaí Neto, agora recebendo a doutora Deiviane Salles, ela que é implantodontista, médica implantodontista, né, a odontóloga. E vamos conversar sobre implante, né? Então, primeiro, deixa eu lhe desejar logo um ótimo dia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Eu acho que ela vai ser a primeira aqui a sentir falta de Renata, mas eu prometo tratá-la muito bem, para a senhora ficar à vontade. Bem-vinda. Olá, Luiz, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui
na Band com vocês. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E vamos começar, né? Vamos sim. Sabe, doutora, tem muitos anos eu acompanho, eu me lembro de ter acompanhado pessoas de mais idade, eu era muito novo e via as pessoas utilizando implantes com a verdadeira vergonha, né? E hoje em dia a gente percebe pessoas que utilizam implantes que a gente nem percebe. Como é que a senhora avalia essa mudança dessa cultura e da forma como as pessoas têm lidado com cada vez mais naturalidade com o processo de implantodontia? Na verdade, eu acho que a implantodontia ela foi a grande revolução na odontologia, né? Porque com a implantodontia a gente consegue trazer qualidade de vida para os pacientes. Então, eu acho que isso é a verdadeira revolução. Não é técnica, não a parte de tecnologia que a gente conseguiu. A verdadeira revolução é devolver qualidade de vida para os pacientes. Antigamente se usava dentadura. Isso. Eram próteses móveis. Isso. E os pacientes ficavam constrangidos pelo uso dessas próteses. E hoje não, a gente consegue devolver para o paciente com os implantes aquilo que é mais próximo da sua dentição original. Então, eu acho que essa é a grande revolução da implantodontia. E é fantástico, porque a gente está falando não só de dente, a gente está falando de autoestima, né, doutora? Com certeza. Autoestima, segurança, é devolver para o paciente a liberdade de sorrir, de mastigar, de se comunicar. Tossir, espirrar, são coisas assim que são instintivas e que o paciente perde ao longo do tempo à medida que vai perdendo dentes. E é obrigado a usar a prótese móvel. Isso limita muito a vida do paciente. Então, o implante veio para poder tirar isso e devolver essa qualidade de vida para o paciente. Se a gente analisar com o cenário de hoje, né, para uma pessoa que perdeu 1, 2 dentes, qual seria o tratamento mais adequado, mais bem orientado nesse momento? Hoje o que a gente tem de mais inovador são os implantes, sem dúvida. É aquilo que mais se aproxima de um dente natural. E ele, assim, praticamente não tem limitações. Não tem limitações, não, contraindicações. Sim. São limitações que a gente consegue contornar para devolver 1, 2, 3 ou até todos os dentes do paciente. Então, é um recurso que a gente tem hoje na mão que revolucionou a odontologia. Se eu te perguntar, por exemplo, essa pessoa que perdeu 1 ou 2 dentes, digamos assim, e ela, enfim, resolveu colocar um aparelho para poder fazer um realinhamento dos dentes e tal. O ideal é que primeiro ela busque o implantodontista para poder resolver essa ausência de dentes. Qual seria a orientação mais adequada nesse momento, nesse instante da vida dela? Na verdade, é um tratamento em conjunto, né? Muitos pacientes perderam os dentes, ocasionou um desalinhamento por conta da perda dos dentes. O paciente, às vezes, não tem muito noção de onde ir primeiro, quem procurar primeiro. Mas, assim, todo dentista, ele está capacitado para orientar os passos de um paciente. Muitas vezes, o tratamento de alinhar os dentes, ele vem antes da colocação dos implantes. Mas cada caso é um caso, a gente tem que analisar individualmente isso, mas, geralmente, a gente primeiro alinha, depois a gente coloca os implantes para poder finalizar o tratamento do paciente. Que interessante. Pronto, aprendi uma coisa extremamente importante hoje aqui. Eu tinha certeza de que antes era importante que a pessoa buscasse o implantodontista para poder primeiro ocupar aquele espaço vago e aí só depois fazer o alinhamento. Acabei de aprender com a senhora que, assim, não tem uma regra, cada caso é um caso, mas de modo geral, né? Na maioria dos casos, de modo geral, a gente precisa alinhar primeiro. Muitas vezes, quando a gente perde dente, os dentes se movimentam para o espaço vazio e a gente perde aquele espaço do dente. Então, é preciso ganhar novamente o espaço do dente para a gente colocar o implante ali. Que massa, muito interessante. Você que está acompanhando a gente na programação da Rádio Band News FM, nesse Band News Entrevista deste sábado, eu estou batendo papo com a doutora Deviane Salles, que é implantodontista. E, óbvio, deve ter gente em casa se perguntando assim, tá, mas me explica na prática. Eu vejo negócio de falarem de parafuso e tal, isso não machuca, não? Então, vamos tentar explicar de uma forma simples e prática para as pessoas como é que funciona o implante? Quando um paciente perde o dente, que ele retira todo o elemento dentário, ele perde o suporte que sustenta aquele dente, que é a raiz. Perde raiz e perde dente. Sim. O que é um implante? É um parafusinho de titânio que é colocado dentro do osso para substituir a raiz.
Em cima desse parafusinho, a gente coloca um dente preso, parafusado neste parafuso que está no osso. Então, o implante, ele substitui a raiz do dente, que é que vai dar suporte para o dente ser substituído. E hoje, com a tecnologia, tomografia computadorizada, escaneamento, planejamento digital, a gente consegue deixar a cirurgia muito mais precisa. E aí, o pós-operatório e a extensão da invasão durante a cirurgia, ela é muito menor. E, consequentemente, o pós-operatório é um pós-operatório tranquilo. Então, esses pacientes que têm medo, têm dor, não deixa de ser um procedimento cirúrgico, mas ele é muito controlável, está muito nas nossas mãos controlar o ato cirúrgico e, com a colaboração do paciente, controlar o pós-operatório disso. Excelente, excelente. A gente está falando de quanto tempo necessário, doutora Deviane, entre o diagnóstico, a análise, os exames, até, de fato, a pessoa ter os dentes implantados? Isso aí vai diferenciar de caso para caso. A gente, às vezes, precisa lançar mão de enxerto ósseo. Isso prolonga um pouquinho o tempo do tratamento, mas se a gente precisar, é para garantir a qualidade do resultado. Então, quando é necessário, é imprescindível que seja feito o enxerto ósseo. Então, esse tempo de tratamento, ele vai variar um pouquinho. O que muitos pacientes têm dúvida, às vezes, é assim, eu fraturei um dente, esse dente não serve mais para ficar na boca, eu vou ter que perder esse dente para colocar um implante. Vou ficar sem dente? Principalmente quando é um dente anterior, um dente da frente. Nossa. Então, os pacientes têm muita preocupação. E, na verdade, hoje a gente já consegue extrair o dente que foi perdido, faz o enxerto, coloca o implante e coloca o dente na mesma hora, que é o que a gente chama de carga imediata. É mesmo, doutora? Exatamente. Então, a gente tem esse recurso. Antigamente, ainda era preciso um tempo maior. Hoje, a gente tem recurso que possibilita essa carga imediata. Quanto mais rápido também, maior o custo, né? Porque você vai precisar se valer de tecnologia mais Mas não varia custosa. muito, não. Hoje, a gente consegue manter ali o investimento bem parecido das duas coisas. Que aula, viu? A aula do doutor Avaí Neto no primeiro bloco, a aula da doutora Deviane Salles no segundo bloco. Você continua com a gente, porque eu continuo falando sobre implantodontia, porque aí ficou minha curiosidade. O implante é uma prótese. O implante é uma prótese. Sendo uma prótese, ele precisa passar por revisão? Com certeza. Tudo que a gente coloca que não vem do nosso corpo, ele é uma prótese, né? Então, o implante é uma prótese e ele precisa ser revisado. Qual é a vantagem do implante? O implante não infiltra, o implante não fica cariado. Então, assim, é muito tranquilo você fazer essa manutenção, mas precisa fazer porque, às vezes, o parafuso folga um pouquinho. A gente tem bactérias na boca que podem colonizar a superfície do dente e isso precisa passar por uma higienização, uma limpeza, igual um dente natural, o dente de implante precisa passar também, mas é uma manutenção muito tranquila. Às vezes, até eu digo ao paciente que é até mais tranquilo do que você fazer a manutenção do seu próprio dente. A gente, por exemplo, precisa se utilizar de escovas específicas, fita dental específica, ou pode usar os mesmos recursos que a gente já utiliza para fazer higienização cotidianamente? No caso dos implantes individuais, quando a gente perde e coloca implantes individuais, a gente usa os mesmos recursos, as mesmas escovas, o mesmo fio dental, mas quando é uma prótese total, que a gente chama de prótese protocolo, que o paciente perdeu todos os dentes e precisou repor esses dentes todos, esses dentes eles ficam grudados. Ele é uma peça única aquilo ali. Então, o que é que acontece? Ali precisa, sim, de um recurso especial para fazer a higienização. Irrigador, que a gente aperta e ele irriga o local com água. Como se fosse um esguicho, né? Isso, exatamente. Um fio dental especial, escova especial, mas assim, nada que demande muito trabalho do paciente, não. Isso é incorporado na rotina facilmente. Doutora Deviane, ele tem vida útil, o implante? Digamos assim, olha, eu estou usando aqui um recurso que tem duração de 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai precisar trocar. Não, isso não tem uma vida útil assim. Estabelecida, um limite para isso. Por isso das revisões. Então, tem paciente meu que está há 15 anos com uma prótese protocolo, mas ele faz a revisão de 6 em 6 meses.
ele é, assim, fiel nas revisões. E, assim, a gente tem que levar em consideração que qualquer prótese colocada no organismo, ela pode fraturar. Sim. Ela sim. pode sofrer algum dano. Uhum. Então, assim, existem causas para isso. E se ocorrer, tem como ser reparado. Mas, assim, a gente não consegue dar uma garantia de tempo porque são muitos fatores. A boca é um local que ela está sempre submetida à mudança de temperatura. A gente come coisa quente, a gente come coisa gelada. A gente usa a boca até dormindo, porque pacientes que têm bruxismo apertam e rangem os dentes dormindo. Então, assim, é a parte do nosso corpo que praticamente não descansa. Então, assim, a gente tem que levar vários fatores em consideração quando a gente pensa na durabilidade de um tratamento. Seja ele de implante, de prótese sobre dente, de lentes de contato, usando um aparelho. Qualquer que seja o tratamento odontológico, tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala da longevidade desse tratamento. Muito interessante. Uma outra pergunta. A gente, por exemplo, hoje em dia, fica estabelecida uma idade mínima para o uso de implantes? Como é que hoje a medicina, a tecnologia aliada à medicina pode atender pessoas mais jovens que precisam de implante? A gente tem que esperar a maturidade óssea do paciente. Eu não posso fazer um implante num paciente que ainda está em desenvolvimento ósseo. Porque o que sustenta aquele implante ali é o osso. Então, eu preciso esperar a maturidade óssea do paciente para poder fazer um implante. Ela acontece mais ou menos, a gente sabe que cada ser humano, ele chega a determinados limiares, cada um a sua forma, né? Mas assim, a gente está falando ali de qual faixa etária? Uns 18 anos. 18 anos. Mulher um pouquinho antes, porque a mulher tem a maturidade óssea um pouquinho antes. E homem geralmente com 18 anos, mas é essa faixa etária. Quando a gente fala de pessoas que perderam dentes, só voltando a uma temática que já abordamos antes, mas me surgiu agora ali questionar o seguinte: a pessoa que perdeu um dente já faz muito tempo, a senhora falou que esses dentes, eles aos poucos, eles vão automaticamente se reposicionando na boca, né? Qual é a medida mais adequada a ser feita? Aí já falando de exames, né, de diagnóstico. Na verdade, assim, a gente hoje precisa... Exames para fazer um implante. A gente precisa de uma tomografia computadorizada para poder fazer... É aquela 360 graus? Isso. Justamente porque ela dá vários ângulos e uma radiografia, ela só consegue mostrar para a gente tecidos duros, como o dente e o osso. Já a tomografia, ela mostra vasos, nervos, então eu vou ter ali uma noção de onde é que estão estruturas nobres que a gente precisa preservar e precisa ter cuidado na hora de fazer qualquer que seja a cirurgia. Então, toda cirurgia que a gente vai fazer, a gente sempre pede tomografia para o paciente, para a gente fazer com mais segurança, ser mais bem guiado durante a cirurgia e levar mais segurança para o paciente com o recurso da tomografia. Bom, como eu conheço já há mais de uma década os nossos ouvintes, eu acho que a grande pergunta que muita gente deve estar se questionando e o pós-operatório? Dói, incomoda, preciso ficar tomando medicamento? Com quanto tempo, por exemplo, eu posso voltar a ter uma rotina de alimentação que eu gosto de ter? Comer um caranguejo, uma fruta mais fibrosa que fica entre os dentes ali, o restante. Quando é que a pessoa pode retomar a rotina e se dói ou não depois do processo? O questionamento dos pacientes é muito na dor, né? Então, é a dor durante a cirurgia, é a dor pós-cirurgia. Durante a cirurgia, a gente controla com anestesia. Então, assim, o paciente pode ficar bem tranquilo, porque a gente tem recurso para controlar a dor, para controlar a ansiedade. Então, hoje ali está bem nas nossas mãos controlar essa parte no ato cirúrgico. O pós, a gente precisa da colaboração do paciente. Também temos recurso? Temos. São as medicações. Eu consigo controlar a inflamação, eu consigo controlar inchaço e eu consigo controlar a dor. Mas aí eu já dependo do paciente me ajudando nisso, porque ele tem que seguir corretamente as orientações. E se ele seguir, a gente garante um pós-operatório praticamente sem nenhum transtorno. Agora, eu preciso da colaboração do paciente. Nos 2 primeiros dias, é uma alimentação mais restrita, algumas limitações físicas, como sol, correr, pegar peso, baixar a cabeça, tem que ter um certo cuidado com isso. Alimentação fria e pastosa, líquida, gelada,
a orientação da gente. Depois disso, aos poucos, ele vai incorporando sua rotina normal e uma semana depois o paciente já está pronto para mais um implante. Então, nada como a disciplina para evitar as dores Exatamente. futuras. Exatamente. Nada como a colaboração do paciente no processo. Onde é que a gente encontra a doutora Deviane Sales na internet? Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Na rede social é @odontointegrada, é nosso Instagram. @odontointegrada. Quero te agradecer demais por esse papo, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Quantas vezes for preciso, a gente está aqui para trazer informação. Então, a gente quer logo em breve, porque aprendizado nunca é demais. Viu? Muito obrigado, doutora. Exatamente, por nada. E para você que ficou aí, calma, depois da aula de Dr. Avaí Neto, de doutora Deviane Sales, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre a perda de peso associada à queda de cabelo. É um instante só. Band News Entrevista vai para um rápido intervalo, já a gente volta. De volta com o nosso Band News Entrevista deste sábado. Olha, a gente começou hoje com aula sobre nutrologia, sobre hormonologia e a interferência do intestino nesse fluxo. Falamos há pouco com uma implantodontista falando sobre a saúde bucal. E agora vamos, nesse terceiro e último bloco do Band News Entrevista, conversar com a doutora Lorena Caires, que é farmacêutica, mas que é especialista, né, na saúde capilar, né, especialista em tricologia. Deixa eu desejar logo bom dia, porque a minha primeira pergunta vai precisar traçar um panorama muito grande, eu acredito. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado por atender nosso convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Uma satisfação para a gente estar conversando aqui nesse momento. Maravilha. Bom, doutora Lorena, a gente estava conversando nos bastidores aqui, minha gente. Eu estava trazendo para ela, inclusive, um dado. A gente tem estudado muito sobre essa questão de como a perda rápida de peso tem mudado o panorama, inclusive econômico, do nosso país. Compartilhava com ela que a Abrazel, que é a Associação Brasileira que gere bares e restaurantes, tem se debruçado sobre essa questão, por exemplo, como redefinir o perfil do prato feito, do famoso PF, do prato comercial, o perfil daquilo que é oferecido em bares e restaurantes, de modo a equalizar financeiramente e evitar desperdícios dos produtos que são ofertados, uma vez que o perfil médio brasileiro tem sido muito modificado, seja porque as pessoas estão fazendo um uso maior das tais canetinhas emagrecedoras, ou nessa onda fitness, que ainda bem, né, esse lifestyle novo aí, em que a gente tem repensado a forma de se comportar diante do consumo de comidas e também da busca pela prática de exercícios. Eu disse que eu faria uma longa introdução, então é essa. Mas isso interfere diretamente na saúde capilar, né, doutora? Porque tem muita gente que, por vezes, conhece o medicamento, mas dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então tem gente que está emagrecendo rápido demais. Isso está trazendo efeitos colaterais, como, por exemplo, a queda de cabelo, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente pode aqui também desmistificar algumas coisas, né? E também não taxar, de fato. A gente não pode falar que é o medicamento que causa a queda capilar. Perfeito. Né? Existe, né, uma consequência, e essa consequência acontece por quê? Tanto pelo uso, né, das canetas emagrecedoras ou dietas muito restritivas, o organismo vai passar, né, por uma mudança, um tipo de estresse oxidativo, uma mudança muito grande, e por conta dessa restrição alimentar, por conta dessa medicação, vai modificar, né, essa questão da absorção, da quantidade de nutrientes, e o nosso organismo, ele é inteligente. Então, ele vai priorizar o quê? Órgãos vitais. Ele vai priorizar coração, etc. Então, cabelo, unha, vai ficando de lado. Então, assim, depois de um tempo, a gente começa a ver essas consequências, mas não é porque a medicação causa isso, mas é porque todo o contexto, todas essas consequências vão trazer essa queda. Então, não é... Tem gente que fala, então eu prefiro ficar gorda do que ficar careca. Mas não é bem isso, né? Não é, a questão não é essa. Como você mesmo falou, esse lifestyle, essa moda, é uma moda que veio para o bem, né? Isso. Então, a moda da corrida, a moda dessa medicação, o crossfit. O crossfit veio para o bem, querendo ou não, né? Esse índice tem diminuído muito da obesidade. Então, a questão toda é a gente analisar isso e conseguir tratar. Ou, às vezes, assim, se precaver antes. Se já sabe que vai passar por uma mudança muito grande, muito abrupta no organismo, e isso pode causar algumas consequências, por que não faz, né? Já desde o início, um tratamento prévio ou acompanhado, e não esperar, de fato, a consequência para depois ir correr atrás do prejuízo. É muito mais fácil a gente precaver isso antes, né? Então, aí as pessoas vão acabando tendo conexões, né? Criando algumas
frases que, na verdade, não condiz com a realidade. Não é porque a medicação, de fato, está Sim, causando isso diretamente, né? É uma consequência indireta, mas que ela pode ser resolvida. E o que provocaria, portanto, essa queda de cabelo? Seria a falta de nutrientes? Quando a senhora descreveu, eu muito me imaginei naqueles desenhos bonitinhos em que mostram o corpo, o sistema imunológico se comportando diante das crises. Então, o gerenciamento de crise do sistema imunológico. O que pode provocar a queda de cabelo? Para além da causa propriamente dita, mas assim, tentando ser técnico mais prático, o que provoca? É a quantidade de ferro no organismo? São nutrientes que ficam em defasagem? Explica pra gente. Na questão das canetas ou da dieta restritiva, é porque você vai comer menos mesmo, né? Então, seu organismo está adaptado a uma realidade, falando de uma forma mais simples, e você vem com uma outra realidade, né? Você vai diminuir, vai mudar. Essa mudança abrupta, esse estresse oxidativo, ele vai influenciar nessa questão dessa absorção. E o nosso organismo, como eu falei, é inteligente, ele vai priorizar os órgãos vitais, entendeu? É o estresse metabólico provocado no corpo, essas né? alterações. Perfeito. O que pode ser feito em primeiro momento, né? Obviamente é procurar um auxílio médico, um auxílio técnico, como é o seu caso. Mas o que de imediato, ao constatar que essa queda de cabelo está sendo provocada por isso, quais medidas seriam imediatas? Com certeza não seria pedir para a pessoa voltar a comer como comia. Com certeza não. Então, assim, se você sabe que vai passar por uso de uma medicação, né? Mas você não sabe nem como é que estava esse organismo antes. Acho que o primeiro, você precisa passar por uma bateria de exames. Você precisa analisar como está o seu organismo, né? Precisa ver como estão esses parâmetros, né? Essas vitaminas. Porque vai fazer as alterações, mas você vai estar lá controlando ao longo desse tratamento, entendeu? Então, assim, não esperar. Porque tem gente que vai fazer o uso e não sabe não fez nenhum tratamento prévio. Porque muitas vezes eles usam sem ir para um médico antes. Né? E faz por conta própria. A gente sabe que está acontecendo muito isso. E aí é o que mais impacta, né? Então, minha gente, por favor, a gente já fala isso frequentemente aqui, com maior propriedade, com a fala da doutora Lorena Caires. Então, muita atenção. É muito importante que ao tomar uma decisão dessas na vida, você busque auxílio médico. A gente sabe, mas o custo, Luiz, é porque você não está vivendo a situação que eu vivo. O custo é caro e eu estou, por exemplo, com o processo de pré-diabetes. Eu já estou diabético, estou passando por uma situação difícil. A gente entende, ninguém quer passar por cima disso. Mas olha a consequência de tentar resolver um problema criando um outro. Né? Às vezes até Pode ser irreparável a queda de cabelo ou ela pode de alguma forma ser reparada, doutora? Até me surgiu essa pergunta ao complementar o meu argumento. É muito relativo. Se for uma questão pontual, né, de nutrientes, etc., é sim. O problema da questão de reversão, quando a gente fala nesse termo normalmente, é assim, quando no caso não está nascendo mais cabelo ali naquele folículo, por exemplo, né? Ou uma questão genética já avançada que não tratou. O universo de terapia capilar, ele é muito amplo, né? Então, assim, as pessoas acham que se trata de uma maneira só, mas esse é o principal ponto. É muito amplo. Então, se você tem um problema emocional, se você tem um problema hormonal, de tireoide, um problema de uso de medicação, um problema já genético, né? Esses são problemas completamente diferentes e que têm tratamentos diferentes, com substâncias diferentes, né? Então, é um universo muito amplo. Por isso que precisa ter essa análise minuciosa. Não adianta você ir, conversar, relatar e já saber como tratar. Né, o medicamento pronto de prateleira, ele não vai tratar um problema de fato, né? Sim. Ele só vai ali dar um suporte. Não mas adianta você nem sabe ir ali se você comprar um precisa shampoo para controlar a queda de cabelo, então, né? O ideal é você saber o que você tem. Isso. Tem um diagnóstico. Se você tem um diagnóstico correto, o tratamento vai fazer diferença. Agora, se você não sabe e você começa a fazer tratamentos, né, aleatórios, às vezes você coloca até um excesso de ou um excesso de nutrientes, né? Perfeito. E excesso também é ruim, né? Não só a falta, o excesso também. Muito bem observado. A senhora é farmacêutica. A senhora atende em clínica, né, no ambiente controlado. Quais são as medidas imediatas quando o paciente chega com esse tipo de queixa? Né? Induzi-lo ou conduzi-lo para que ele faça exames clínicos ou há alguma tecnologia da qual a senhora já dispõe, em que a senhora consegue traçar um panorama? A partir do momento que se identifica uma queda capilar, independente do motivo, né? O paciente não sabe e está observando. Então, ele precisa de um diagnóstico. Então, por exemplo, como é que é a minha conduta? O paciente vai chegar lá, eu vou fazer uma anamnese, que é todo o questionamento, entender todo, né, o histórico do paciente. Daí, se ele já tiver exames, eu vou pedir. A gente precisa ver o organismo desse paciente. Se ele não tiver os exames, eu vou orientar, né, para fazer os exames. Eu passo toda a lista de exames que ele precisa fazer. E daí, a gente vai para o tricoscópio.
O tricoscópio é um aparelho que a gente coloca, né, no couro cabeludo. E aí, com um zoom muito potente, a gente consegue identificar e avaliar o folículo, como está o couro cabeludo. A gente consegue ver ali a quantidade de fios por folículo que está saindo, a miniaturização, né, a espessura também desses fios, se tem alguma outra disfunção, se tem alguma dermatite, enfim. Você consegue ver de fato como está esse cabelo, você já consegue eliminar várias opções ou já fechar até um diagnóstico com isso aí. E aí, com todos esses parâmetros, a gente fechando o diagnóstico, a gente começa um tratamento. Por isso que é importante analisar tudo isso e tratar de dentro para fora e de fora para dentro, né? Diagnosticou, pronto, vai para o tratamento. Seja passando fórmulas, né, com o uso de aparelhos que a gente tem, seja com a microinfusão de ativos direto no couro cabeludo, porque quando você ingere um comprimido, o organismo não sabe, eu quero que esse comprimido vá para o cabelo, vai para o organismo inteiro. Isso. Então, é importante também em algumas situações você colocar local. Porque se você aplica direto no couro cabeludo uma substância, ela vai agir ali. Se você ingere ela, ela vai agir no todo o organismo, sistematicamente. Esse é um tratamento muito invasivo, por exemplo, ao fazê-lo a pessoa fica sem poder tomar sol, sem poder lavar a cabeça por um tempo. Essas dúvidas são muito recorrentes, tá? Então, à medida que a senhora vai trazendo, como a gente já conhece um pouquinho a nossa audiência, com certeza as pessoas vão perguntando assim, tá, mas peraí, se eu fizer isso aí, eu não vou poder, por exemplo, se eu fizer no verão, não vou poder ir pra praia, por exemplo? Não, é muito tranquila, né? É um procedimento bem seguro, minimamente invasivo, né? É um dispositivo, por exemplo, falando sobre a questão da microinfusão, né? Que seria, assim, no consultório. É uma espécie de aparelho, né? Uma caneta, que ela tem microagulhas descartáveis, né? E ela vai injetando ali, né? Bem rápido no couro cabeludo, os ativos, mas não é nada né, agressivo, é muito tranquilo, sua vida segue normalmente, né? Todos os cuidados a gente informa no consultório, mas não é nada absurdo. Então, você que está em casa, está passando por uma situação semelhante, de alguma forma já percebe de que, além de ser viável, não vai atrapalhar em nada a sua vida passar por um procedimento como esse. Se você chegou agora, não está entendendo nada do que a gente está falando, pois é, nós estamos conversando com a doutora Lorena Caires e o papo hoje é sobre emagrecimento muito rápido que acaba, de alguma forma, provocando a queda de cabelo. Se você tem dúvida, fique por aqui. Se você perdeu um trechinho dessa conversa, tá no rádio, não se preocupe, é só você acessar o nosso YouTube. YouTube oficial da Band Bahia, você vai lá, vai pegar o Band News Entrevista desse sábado, dia 15 de agosto, e aí pronto, pega essa entrevista do começo para entender os primeiros passos e as primeiras orientações dadas pela doutora Lorena Caires, que é farmacêutica, mas é especialista na saúde capilar, né? Então, muito importante que você continue aqui com a gente para a gente continuar tirando essas dúvidas com ela. Depois desse advento dos Ozempics, Mounjaros da vida, como é que mudou a rotina do seu atendimento, né? Eu suponho que a quantidade de pacientes tenha aumentado de alguma forma, mas eu queria entender proporcionalmente, né? Se 10 pacientes iam por questões de outra ordem, por questão, por exemplo, de medicamentos mais agudos, né? Como os quimioterápicos, por exemplo, como é que está o equilíbrio, né, dessa quantidade de pacientes? Realmente, tem aumentado muito. Era muito mínima, assim, de fato, a quantidade de pessoas que vinham tratar devido ao uso de medicações, né, para emagrecer. Isso mudou muito. E também mudou até a minha visão. Há um tempo atrás, alguns anos, né, eu já tratava essa questão capilar, porque, de forma curiosa, eu comecei há anos atrás com um salão. Né? Eu sou farmacêutica, eu abri um salão. Olha. E aí, vendo a situação, as queixas e gostando muito do assunto, eu fui me especializando, né? Eu já sou farmacêutica pós-graduada estética avançada, então eu faço a parte de estética. Mas assim, eu falei, poxa, eu tô inserida já em um meio, né? Então, assim, por que não dar cada vez mais atenção a isso? E também é bom, porque eu trato ali o couro, mas se a pessoa precisar de uma questão mais de tratamento de fio, eu também tenho. Aí a gente direciona para a parte do salão. Aí foi mudando, né? E eu fui cada vez mais indo para esse universo do mundo capilar. E percebi, junto com essa minha mudança, né, a mudança do perfil também, né? As pessoas começaram, de fato, a se preocupar mais, a cuidar mais. Hoje, realmente, em porcentagem, acho que, assim, 60% coisa, rapaz, que coisa. Mas a questão do implante também, tá? Uhum. Mas a gente pode deixar para próximos capítulos. Olha, então já anotem aí, doutora Lorena Caires volta aqui no Band News Entrevista para falar sobre implante. Só não vamos perder o fio da meada da gente dizer onde é que fica o salão. Pronto, é a clínica / salão. Fica no Shopping Bui Plaza,
Sim, né? Bem sim, na logo na frente do entrada do shopping. Imbuí. Sim, Bem sim. na frente do shopping. Agora tem até uma Cacau Show bem na frente, assim, de referência, imagina. Que tentação. Então, bem na frente, né? Um ponto de referência alto, logo na entrada do shopping. Antes da gente encerrar, vamos fazer aquela, sabe, o bate-bola, jogo rápido. Vamos traçar aqui um panorama para quem já está no meio do processo e para quem pretende fazer um tratamento com canetas emagrecedoras ou mesmo um tratamento comum, né, acompanhado por nutricionista, por um nutrólogo, para perda de peso e quer perder muito peso rapidamente. Vamos dar essa orientação para as pessoas, o que elas devem fazer para preservar a saúde capilar. Pronto, primeira coisa. Vai fazer toda a bateria de exames, né? Avaliar como tá, já ver, né? Se tiver alguma deficiência, já suplementar precocemente, né? Não esperar, de fato, todas essas mudanças. Se for com acompanhamento de nutricionista, muito melhor, porque eles vão ter esse know-how, né? Então, vai cuidar dessa microbiota, vai cuidar de todo esse panorama para evitar essas consequências, né? Daí, mas se o paciente já começou o tratamento, porque às vezes no início não apresenta, às vezes depois de parar, uso já depois de 3 meses que começa a ver o efeito, né? Isso é muito relativo de organismo para organismo. Então, se já estiver no meio do tratamento, terminar o tratamento, ainda assim dá para poder tratar, porque vai ajudar, né? A voltar de forma mais rápida a homeostase do organismo, né? Que é esse equilíbrio. Perfeito. Para achar a senhora na internet, se a pessoa não é de Salvador, tá ouvindo a gente aqui pelos nossos aplicativos, pelo aplicativo Band Play, pelo aplicativo Band Rádios, quiser saber mais sobre a sua experiência, as suas técnicas, conhecer mais sobre o seu trabalho, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Pronto, a minha rede social específica, bem simples, Lorena_Caires, né? E o salão é Caires Estética, tudo junto. Bem facinho. Lorena_Caires, sendo que Caires é com Y. Não, É com I? Anderson Moraes me colocou uma... Ainda bem que ela estava aqui para corrigir. Então, doutora Lorena Caires com I. Lorena_Caires. Isso. Pronto, Lorena_Caires no Instagram, você conhece muito mais. Quero te agradecer por todas as orientações. Tá vendo como voa quando o papo é rápido e é bom e é produtivo? Obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço. Bom, minha gente, eu vou encerrando o Band News Entrevista desse sábado, agradecendo pela sua atenção, por você ter permanecido conosco nessa última hora. Lembrando, a gente bateu um papo muito interessante com o doutor Avaí Neto, né, que é nutrólogo, médico nutrólogo, falando sobre hormonologia, aqui no primeiro bloco, depois com a doutora Deiviane Salles, falando sobre implantodontia, e agora encerramos com chave de ouro com a doutora Lorena Caires, farmacêutica especialista na saúde capilar. Renata Menezes está de volta na segunda-feira no Band Mulher e no próximo sábado aqui no comando do Band News Entrevista. Muito obrigado por me receber com tanto carinho. Vou ficando por aqui, desejo a você um ótimo sábado, aproveite seu final de semana. Tchau, tchau.